Jesus revelou a chave do arrebatamento em um único versículo, desbloqueando o mistério dos últimos dias. Você já se perguntou se existe um momento nas Escrituras tão poderoso, tão preciso, que desbloqueia o mistério do arrebatamento? Um versículo tão escondido à vista de todos que milhões de cristãos o leram, mas nunca compreenderam seu verdadeiro significado. Hoje quero levá-lo diretamente a esse versículo, aquele que o próprio Jesus usou para revelar a chave para entender o arrebatamento. Isto não é uma teoria, não é especulação, mas uma revelação divina embutida na palavra de Deus, esperando por aqueles que estão dispostos a ver. O momento em que você entender este versículo, sua perspectiva sobre os tempos finais, sua fé e até mesmo sua vida diária nunca mais serão as mesmas. Quero que você me ouça atentamente. Jesus deixou pistas para seu povo, sinais para os fiéis e um caminho claro para a prontidão. E tudo isso é revelado nesta única escritura. Mas aqui está o ponto. A maioria dos crentes passa por cima dela, sem perceber que este versículo carrega o projeto do arrebatamento, o momento em que Cristo reunirá sua igreja para si mesmo. Hoje, quero que você abra seu coração, que ouça com ouvidos espirituais e que veja o significado eterno do que Jesus está nos mostrando. O mundo pode estar correndo em direção ao caos, confusão e engano, mas a palavra de Deus é uma lâmpada, um guia e uma promessa de que Ele virá buscar os seus. Quando terminarmos esta jornada, você verá o arrebatamento não como uma esperança distante, mas como um evento certo e iminente que exige atenção, preparação e reverência. Você está pronto para descobrir o que a maioria dos cristãos perdeu? Você está pronto para entender o versículo que muda tudo sobre como vivemos, como observamos e como esperamos? Então fique comigo, porque o que Jesus revelou neste único versículo transformará a maneira como você vê o mundo, sua fé e a promessa da eternidade. Esta é a chave, oculta, porém revelada, simples, porém profunda, esperando por cada crente que esteja disposto a buscar e entender. Existe um versículo na Bíblia que muitos leram, mas poucos verdadeiramente compreenderam. É um versículo que, quando apreendido, desbloqueia o tempo, o propósito e a certeza do arrebatamento. Isto não é especulação ou teoria, é a palavra de Jesus, a verdade que ele deixou para seus seguidores. O versículo é encontrado em Mateus 24, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre o fim dos tempos. Ele adverte, instrui e revela, em um momento abrangente, o padrão de eventos que leva ao recolhimento de sua igreja. Muitos estudiosos debateram isso. Muitos teólogos o dissecaram. No entanto, o cerne da mensagem é simples. O arrebatamento está chegando e há sinais que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Quando Jesus falou essas palavras, ele não estava falando em enigmas por causa da confusão. Ele estava falando diretamente para aqueles que estariam vivendo nos últimos dias, incluindo você e eu. Ele queria que seu povo entendesse, estivesse alerta e pronto. O versículo diz: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Estas palavras não são apenas poéticas, são proféticas. Elas revelam uma sequência, um padrão e uma orquestração divina de eventos, e dentro deste versículo está a chave para o arrebatamento. Acontecerá de repente, será inconfundível e seguirá um período de intenso conflito espiritual, testes e tribulações. Pense sobre isso por um momento. Jesus está nos dizendo que existe um marcador claro, um sinal de que o momento de seu retorno para sua igreja está se aproximando. O sol escurecendo, a lua recusando sua luz, as estrelas caindo. Estes não são eventos cósmicos aleatórios. São um aviso, um sinal divino e um sinal para os crentes levantarem os olhos e reconhecerem que o arrebatamento está à porta. E, no entanto, quantos cristãos hoje estão realmente observando? Quantos estão alertas para os indicadores espirituais, a agitação global e os alinhamentos proféticos que apontam para a iminente reunião dos seguidores de Cristo? A resposta é sóbria, mas este versículo nos chama para despertar. Jesus continua neste capítulo a enfatizar a urgência da prontidão. Ele adverte sobre falsos cristos, guerras, rumores de guerras, perseguição e ilegalidade crescente. Estas são as correntes espirituais que precedem o arrebatamento. Não são distrações, são confirmações. Cada advertência, cada calamidade, cada momento de inquietação
é um toque divino para os fiéis. Observe, ore e prepare-se. A chave aqui é o discernimento. Jesus está nos dando uma bússola espiritual através deste versículo. Ele está nos mostrando os sinais, a linha do tempo e a inconfundível realidade do arrebatamento. Quando entendemos isso, começamos a ver o mundo através dos olhos dele, não através da lente do medo ou da confusão. Mas aqui está o que é verdadeiramente surpreendente. Este versículo não apenas adverte ou instrui, ele promete. Promete que os fiéis serão reunidos, que a igreja não será deixada para trás para suportar a medida completa da tribulação e que Cristo virá por aqueles que permaneceram vigilantes. Isso é esperança, isso é garantia, e está envolvido em um versículo que muitos passaram por cima, perdendo o tesouro escondido à vista de todos. Jesus revelou a chave e está disponível para qualquer pessoa que leia com entendimento, que busque a verdade com um coração aberto à revelação. Entender este versículo muda tudo. De repente, os tempos finais não são mais um conceito vago ou distante. Tornam-se uma sequência de eventos que podemos reconhecer, um plano em que podemos confiar e uma promessa a qual podemos nos agarrar. O arrebatamento não é mais uma esperança abstrata, é uma realidade ancorada nas próprias palavras de Jesus. E este versículo, este único momento profético, tem o poder de alinhar nossos corações, aguçar nossa consciência espiritual e nos preparar para o que está por vir. Jesus não nos deixou na escuridão. Ele nos deu sinais, ele nos deu instruções, e ele nos deu este versículo-chave. Cabe a nós desbloqueá-lo, entendê-lo e viver à luz de sua revelação. O mundo ao nosso redor pode ficar mais escuro, as provações podem se intensificar, mas o arrebatamento está chegando. E este versículo, quando corretamente entendido, é o farol que nos guia através da tempestade. À medida que nos aprofundamos nesta revelação, quero que você considere o peso do que Jesus está dizendo. O sol escurecendo, a lua recusando sua luz, as estrelas caindo. Estes não são apenas sinais no céu, são reflexos de realidades espirituais. O sol obscurecido representa um mundo se afastando de Deus, um mundo envolvido em escuridão espiritual. A lua falhando em dar sua luz fala de orientação diminuída, o desaparecimento do falso conforto e a incapacidade dos sistemas mundanos de levar as pessoas à verdade e as estrelas caindo. Eles são o colapso de autoridades terrenas, líderes e estruturas que se opõem ao reino de Deus. Jesus está falando conosco em símbolos que carregam significado eterno. Ele está revelando que antes do arrebatamento haverá uma convergência de eventos espirituais e naturais, um alinhamento perfeito de sinais que não podem ser ignorados. E aqui está a chave. Acontece logo após a tribulação daqueles dias. Este é o momento que desbloqueia o momento do arrebatamento. É repentino, é claro e é divinamente orquestrado. Não há confusão para aqueles que estão observando com olhos espirituais. Não há ambiguidade para aqueles que têm discernimento. O arrebatamento virá como um ladrão na noite, mas seguirá uma temporada de sinais inconfundíveis. Considere como este versículo se conecta com os ensinamentos mais amplos de Jesus. Ao longo dos evangelhos, ele falou de prontidão, vigilância e administração fiel. Ele advertiu contra a complacência e a distração, instando seus seguidores a manterem suas lâmpadas acesas, a observarem e a orarem. Este versículo é o culminar desses ensinamentos. É o momento em que a profecia encontra o cumprimento, onde o tempo divino se cruza com a história humana e onde os fiéis são chamados a reconhecer o desenrolar do plano de Deus. Mas o que isso significa para você hoje? Significa que viver em antecipação ao arrebatamento não é uma questão de medo, é uma questão de fé. É um chamado para viver com olhos bem abertos, para alinhar sua vida com os ensinamentos de Jesus e para cultivar um coração que esteja pronto para seu retorno. Significa que cada provação, cada desafio, cada momento de incerteza é uma oportunidade para crescer em confiança e obediência. Este versículo não é apenas informação, é transformação. É um chamado para despertar, para focar e para se preparar. Quando estudamos este versículo no contexto das Escrituras, vemos um padrão emergindo. O arrebatamento é precedido pela tribulação, confirmado por sinais cósmicos e revelado àqueles que estão vigilantes. É uma sequência que não pode ser ignorada. Um mapa divino para os fiéis. E a beleza disso
é que Jesus o fez simples o suficiente para cada crente entender, mas profundo o suficiente para carregar significado eterno. Esta é a genialidade da palavra de Deus. Em um versículo, ele codificou o tempo, o propósito e a esperança, uma chave que abre a porta para o entendimento eterno. Ao refletir sobre isso, quero que você sinta a urgência e a esperança entrelaçadas nas palavras de Jesus. O arrebatamento não é uma história distante, é uma realidade presente, e este versículo é a chave para vê-lo claramente. Quando o apreendemos, quando permitimos que ele molde nossos corações e vidas, entramos em um novo nível de fé. Começamos a viver com antecipação, a observar com discernimento e a orar com convicção. Tornamo-nos participantes de um plano divino que vem se desenrolando desde a fundação do mundo. Um plano que leva à glória, redenção e reunião eterna com Cristo. Entender este versículo também nos protege contra o engano. Jesus advertiu repetidamente que nos últimos dias falsos, Messias e falsos ensinamentos abundariam. A chave do arrebatamento neste versículo serve como um filtro, ajudando-nos a discernir a verdade das mentiras. Quando sabemos o que procurar, quando entendemos os sinais, não somos facilmente influenciados. Permanecemos firmes na fé, ancorados na certeza de sua palavra. A promessa embutida neste versículo é profunda. Os fiéis serão reunidos, a igreja será preservada e a esperança da eternidade será realizada. E tudo está revelado em um versículo, um momento de instrução divina que carrega o peso da eternidade. É por isso que é tão crítico meditar sobre ele, internalizá-lo e permitir que ele molde como vivemos, como observamos e como esperamos. Cada crente deve reconhecer o significado dessa chave. O mundo pode ficar mais escuro, as provações mais intensas, mas a promessa permanece. Jesus virá. O arrebatamento é real. E este versículo é a chave para vê-lo, acreditar nele e se preparar para ele. Quando entendemos o versículo que Jesus revelou, é impossível permanecer o mesmo. Este versículo não é apenas sobre eventos cósmicos ou linhas do tempo proféticas. É sobre seu coração, sua fé e sua prontidão. Jesus está falando diretamente a cada crente dizendo: preste atenção, prepare-se e viva como aqueles que sabem que estou vindo. A implicação espiritual é profunda. Entender a chave do arrebatamento transforma a maneira como vivemos todos os dias. É um chamado à vigilância, não ao medo, à obediência, não à passividade, à esperança, não ao desespero. Viver à luz deste versículo significa que não vivemos mais para a aprovação do mundo ou para os confortos fugazes da vida. Em vez disso, nosso foco se volta para Jesus, para seus ensinamentos e para alinhar nossos corações com sua vontade. Cada decisão, cada ação, cada palavra agora é filtrada através da lente da eternidade. Isso muda a maneira como oramos, a maneira como servimos e até mesmo a maneira como amamos os outros. Começamos a ver nossas vidas como uma jornada de preparação para um encontro com nosso Salvador. Mas o versículo também nos desafia espiritualmente. Ele expõe a complacência e a apatia. Muitos cristãos pensam que estão prontos, mas seus corações estão distraídos, sua fé é morna e suas vidas espirituais são rasas. As palavras de Jesus são um espelho. Elas revelam onde estamos espiritualmente, em que realmente confiamos e se nossa esperança está ancorada nele ou nas coisas deste mundo. Entender este versículo desperta o autoexame. Isso nos força a perguntar: estou realmente vivendo para a eternidade ou estou meramente existindo em um momento temporário? Além disso, este versículo nos chama para uma vida de prontidão constante. O arrebatamento virá de repente. Não haverá aviso para aqueles que estão espiritualmente adormecidos, mas para aqueles que entendem e observam, será inconfundível. Somos chamados a manter um estilo de vida de fé, orando sem cessar, servindo fielmente, amando incondicionalmente e caminhando em santidade. Esta é a essência da preparação espiritual. A chave que Jesus revelou não é apenas sobre o momento de sua vinda, é sobre a transformação de nossas almas, moldando-nos em vasos prontos para encontrá-lo. O versículo também oferece conforto. A vida está cheia de incerteza, provações e dor. No entanto, a promessa incorporada nestas palavras nos assegura que Jesus reunirá sua igreja. Aqueles que são dele não serão deixados para trás. Os fiéis experimentarão a esperança da eternidade, uma esperança tão real
que nos sustenta através de cada tempestade. Entender este versículo é uma linha de vida espiritual. Isso nos lembra que, não importa quão escuro o mundo se torne, a luz de Cristo virá pelos seus. Viver com essa consciência muda prioridades. As buscas materiais se desvanecem, as distrações diminuem e a perspectiva eterna cresce. Relacionamentos, generosidade e crescimento espiritual se tornam centrais. Nossos olhos são elevados do temporal para o eterno. Nossos corações estabelecidos nas promessas de Deus e nossas vidas alinhadas com Sua palavra. A implicação espiritual é clara. Entender a chave do arrebatamento transforma não apenas nosso conhecimento, mas nosso caráter, nossas decisões e nosso destino. O versículo que Jesus revelou é como uma bússola espiritual. Ele nos aponta para os sinais que sinalizam a proximidade do arrebatamento. Estes sinais são tanto cósmicos quanto terrenos, espirituais e visíveis, e eles convergem para guiar os crentes no reconhecimento do desenrolar do plano de Deus. O sol escurecendo, a lua recusando sua luz, as estrelas caindo. Estes são os marcadores que Jesus destacou. Eles servem como lembretes de que a linha do tempo de Deus é precisa e que o arrebatamento não será aleatório ou oculto para aqueles que estão alertas. Mas além dos indicadores cósmicos, existem sinais terrenos, guerras, rumores de guerras, decadência moral e perseguição dos fiéis. São todas partes do quadro que Jesus pintou. Estes eventos não são coincidências, são confirmações de que o mundo está se movendo em direção à temporada que Jesus descreveu. Cada agitação política, cada desastre natural e cada ato de engano pode ser visto através da lente da profecia. Para os crentes que entendem o versículo, estes eventos não são fontes de medo, mas sinais para levantar os olhos e observar. Eventos modernos ecoam as advertências das Escrituras. Tecnologia, comunicação e redes globais se alinharam de maneiras inimagináveis em gerações anteriores. Essas ferramentas agora permitem tanto a propagação da verdade quanto o engano de massas. O versículo que Jesus revelou nos equipa para discernir, para separar a verdade das mentiras e para reconhecer as correntes espirituais que fluem através da sociedade. É um chamado para a consciência espiritual, uma sensibilidade aumentada para os sinais que acompanham os tempos finais. Jesus também adverte sobre falsos profetas e engano. Nos últimos dias, muitos afirmarão conhecimento do arrebatamento. No entanto, apenas aqueles que se alinham com o versículo-chave discernirão a verdade. Os sinais, quando interpretados através da lente da Escritura, guiam os fiéis a permanecerem firmes. Eles servem como marcadores, mantendo-nos no caminho da prontidão. Cada sinal, cada cumprimento, reforça a certeza do que Jesus revelou. O impacto pessoal de reconhecer estes sinais não pode ser exagerado. Quando os vemos se desenrolando, nossa fé é fortalecida, nossa esperança é renovada e nossa antecipação cresce. Não somos deixados no medo ou confusão. Somos chamados a observar, a orar e a preparar nossos corações. O versículo torna-se um mapa espiritual, guiando os crentes através das complexidades do mundo em direção ao momento em que Cristo reúne sua igreja. Em essência, Jesus forneceu um sistema de sinais, tanto vistos quanto não vistos, para garantir que os fiéis nunca estejam no escuro. Os eventos cósmicos, a agitação terrena e a consciência espiritual convergem para tornar o arrebatamento inconfundível para aqueles que estão vigilantes. Estes sinais são confirmações do tempo de Deus, marcadores de seu plano e garantias de que sua promessa é real. Observando e discernindo, os crentes caminham com confiança, sabendo que o arrebatamento não é uma esperança distante, mas uma realidade iminente. Entender estes sinais nos capacita a viver com foco e propósito. Remove a complacência, acende a vigilância espiritual e fortalece nosso compromisso com Cristo. O versículo que Jesus revelou não é apenas sobre profecia, é sobre preparação, discernimento e a inabalável esperança de que os fiéis serão reunidos quando o tempo chegar. Entender o versículo-chave não é suficiente se não mudar a maneira como vivemos. Jesus revelou esta verdade para que nos preparássemos, permanecêssemos vigilantes e cultivássemos corações alinhados com sua vontade. Estar pronto é tanto uma postura espiritual quanto um estilo de vida prático. Começa com a fé profunda e inabalável de que Cristo está vindo para a sua igreja. Esta fé
alimenta nossas orações, fortalece nossa resolução e transforma nossas decisões diárias. Cada escolha se torna um reflexo da eternidade. Cada momento, uma oportunidade para viver em alinhamento com os ensinamentos de Jesus. A obediência é o próximo passo. O versículo nos lembra que a prontidão é ativa, não passiva. Trata-se de viver em santidade, buscar a retidão e caminhar fielmente mesmo quando o mundo ao nosso redor fica mais escuro. Jesus está chamando seus seguidores para uma vida de vigilância, onde cada ação é medida contra sua palavra, cada pensamento examinado através da lente de sua verdade. A obediência garante que não sejamos distraídos ou desviados pelas tentações e enganos que florescem nos últimos dias. A oração é vital nesta preparação. É nossa linha direta com Deus, nossa fonte de sabedoria, orientação e força. Através da oração, alinhamos nossos corações com o tempo e os propósitos de Deus. Ela nos mantém alertas para as correntes espirituais ao nosso redor, nos ajuda a discernir a verdade da falsidade e nutre um coração que anseia ansiosamente pelo retorno de Cristo. A oração transforma a prontidão de um dever em um relacionamento, uma conexão viva e íntima com aquele que nos reunirá. A perseverança é essencial. Jesus advertiu que os últimos dias seriam marcados por provações, perseguição e decadência moral. Permanecer pronto significa ficar firme apesar dos desafios, agarrando-se à esperança quando as circunstâncias parecem sombrias e confiando no tempo de Deus, mesmo quando o mundo fica caótico. Os fiéis enfrentarão testes, mas a perseverança garante que sejamos contados entre aqueles que estão preparados, aqueles que encontram Cristo com confiança e alegria. Finalmente, cultivar um coração de expectativa transforma cada aspecto de nossas vidas. Entender o versículo-chave fomenta uma vida cheia de esperança, antecipação e propósito. Não vivemos mais para prazeres temporários ou sucessos fugazes. Em vez disso, vivemos com a eternidade em mente, investindo no que dura, amando com profundidade e caminhando com integridade. Cada dia se torna uma preparação para o momento em que Jesus aparecerá, e cada decisão é colorida pela certeza de sua promessa. Estar pronto não é complicado. É uma questão de alinhar nossos corações, mentes e ações com Jesus. Fé, obediência, oração, perseverança e expectativa formam a base da prontidão. Quando estes elementos estão presentes, nos tornamos como lâmpadas ardendo brilhantemente na escuridão, brilhando para os outros e preparados para encontrar o noivo quando ele vier. O versículo que Jesus revelou é mais do que uma profecia, é uma promessa, um guia e uma chave para entender o arrebatamento. Em uma declaração abrangente, ele forneceu um mapa para os fiéis, uma bússola espiritual e um chamado à vigilância. É um versículo que ilumina o momento de seu retorno, os sinais que o acompanham e o estilo de vida necessário para estar pronto. Vimos que o arrebatamento é certo, que seguirá sinais inconfundíveis e que os fiéis serão reunidos sem demora. Entendemos que a preparação é tanto espiritual quanto prática. Fé, obediência, oração, perseverança e expectativa moldam nossas vidas em vasos prontos para encontrá-lo. O versículo é um chamado claro para despertar da complacência espiritual, para viver com os olhos bem abertos e para abraçar a esperança que o retorno de Cristo traz. Jesus não nos deixou na ignorância. Ele revelou a chave, colocou os sinais diante de nós e nos chamou para viver com urgência, propósito e esperança. O mundo pode ficar mais escuro, as provações podem se intensificar, mas sua promessa permanece. Aqueles que estão vigilantes verão, aqueles que são fiéis serão reunidos, e aqueles que estão prontos encontrarão seu Salvador com alegria e confiança. Agora é o momento de agir. Levante seus olhos, abra seu coração e abrace a verdade do que Jesus revelou. Observe, ore e prepare-se. Viva cada dia em antecipação ao arrebatamento, sabendo que não é um sonho distante, mas uma realidade presente que se desenrola. A chave foi dada, os sinais são evidentes e a promessa é certa. Jesus está vindo, e os fiéis se levantarão para encontrá-lo. Deixe que este versículo o guie, transforme e o prepare para o maior momento da eternidade. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir esta verdade. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações das Escrituras e apoie nosso ministério para que possamos continuar levando a luz da palavra de Deus ao mundo. O arrebatamento está próximo
e a chave que Jesus revelou nos prepara para estarmos prontos quando a trombeta soar.